Boa noite a todos que nos acompanham. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Que este nosso momento seja uma experiência de vivências incríveis, que venham fazer toda a diferença em nossa vida. Tanto para os pais, alunos, professores e toda a comunidade. Essa é a nossa primeira live. Eu sou a professora Bernadette, da Secretaria Municipal de Educação de Salesópolis, coordenadora de projetos. Espero que a gente tenha uma noite bastante agradável, né? E que vocês aproveitem bastante, tirem todas as curiosidades do nosso escritor Adriano Messias. Esta é mais uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação de Salesópolis, com toda a sua equipe. Essa ideia surgiu, né, em uma sala de aula, onde o programa Ler e Escrever, da Secretaria Estadual da Educação, sugere atividades com contos de assombração do escritor Adriano Messias. A partir dos estudos dos contos, um aluno da rede, estudante do 5º ano, adquiriu um exemplar do autor. E, incentivado por sua professora, enviou um e-mail para o Adriano, relatando suas experiências em sala de aula, não presenciais. Assim, vários outros alunos entraram em contato com o Adriano, o qual prontamente atendeu e respondeu a todos com muito carinho. Os alunos solicitaram a possibilidade de uma live, o qual gentilmente nos concedeu. E hoje estamos aqui, né? Eu fazendo essa live juntamente com o escritor Adriano Messias. Sejam todos muito bem-vindos. Adriano, seja muito bem-vindo. E eu vou falar um pouquinho do Adriano. Quem é o escritor Adriano Messias? Vamos lá. O Adriano tem muitas qualidades. Não sei. Adriano Messias é escritor de diversos livros para crianças e jovens, tendo recebido prêmios e menções em sua área. Ele é estudioso de literatura e cinema fantástico e realiza suas pesquisas em universidades brasileiras e francesas. Sua tese de doutorado, Todos os Monstros da Terra. O Bestiário Fantástico pós-2001, PUC São Paulo, é uma busca não apenas de uma certa arqueologia dos seres fantasiosos pela imaginação humana, mas igualmente uma reflexão sobre formas expressivas no século atual, por meio do suporte escrito e imaginético. Sua área de trabalho igualmente diz respeito às atividades de literatura e criatividade nas escolas, quando a presença do imaginário fantástico é cada vez mais solicitada. Adriano também é tradutor e adaptador de obras diversas, além de autor teatral. Sempre profere palestras sobre suas áreas de pesquisa, além dos estudos, doutorado, tem mestrado em comunicação e sociabilidade e graduações em jornalismo e letras. Eu falei um pouquinho do Adriano, né, desse grande escritor que tão gentilmente aceitou fazer uma live conosco e com os nossos queridos alunos dos 5º anos da Rede Municipal de Ensino de Salesópolis. Agora eu queria passar a palavra para o Adriano, né? Seja muito bem-vindo, Adriano. E se você quiser falar um pouquinho, né, dos seus contos, quiser falar alguma coisa para os nossos ouvintes, fique à vontade. Muito bem. Muito obrigado, professora Bernadette.
Uma boa noite a todos os que nos estão ouvindo nesse momento e nos assistindo pelo YouTube. Quero também agradecer o convite que partiu da Prefeitura de Salesópolis, dos professores, das escolas. Quero agradecer a você, Bernadette Souza, tão presente nesse processo e nesse projeto de também facilitar essa live. Agradecer a Silvana Bigaschi, que também com quem eu troquei várias ideias e trocamos mensagens. Agradecer a Emily, que está aqui no suporte, também permitindo que esse presente fantástico que é a tecnologia possa nos unir num momento tão delicado para a humanidade. Então, que bom que hoje temos a tecnologia, né, nos aproximando na pandemia de 2020, porque na de 2018 e 2019, de 1918, 1919, as pessoas só tinham jornal impresso, nem rádio tinham. Então, hoje nós temos essa benesse aqui, que é a tecnologia, que nos facilita e nos aproxima como corpos, como sujeitos. E um agradecimento especial ao Miguel Antônio, que é o garoto do 5º ano que me mandou o primeiro e-mail. Então, foi por causa desse garoto que tudo isso aqui foi mobilizado, todas essas pessoas, esse encontro foi acontecendo, e eu tenho um carinho especial, porque se a gente for parar para pensar, também há 10 anos ou há 20 anos, a tecnologia não nos permitiria essa facilidade, essa facilitação por meio do aluno. Em um aluno de 10 anos, a gente tem que reconhecer que realmente o mundo, ele é bem diferente daquele mundo que era o mundo da nossa infância, da minha também, e acho que isso vem muito a calhar. Então, primeiramente, muito obrigado. Quero agradecer a Salesópolis, uma cidade que eu ainda pretendo conhecer pessoalmente, depois que a pandemia passar. E eu sei que é uma cidade muito aprazível, uma estância turística. Então, espero que muito em breve possamos nos abraçar pessoalmente. Mas, enquanto isso, fica aqui o meu abraço a todo mundo que está me ouvindo e, sobretudo, aos pais, alunos, professores aí de Salesópolis. Com certeza, Adriano. Será muito bem-vindo aqui na nossa cidade e espero tão logo passar essa pandemia e podemos estarmos todos juntos, né? Você conhecendo os nossos alunos e, como você mesmo disse, dando um abraço pessoalmente. E dando sequência à nossa live, vamos conversar então, né? A partir de perguntas enviadas previamente pelos alunos e alguns professores da rede, né? Organizamos as perguntas em blocos, tá? Então, vamos começar com o bloco 1, que é sobre a biografia, infância e juventude. Adriano, eu vou fazer a primeira pergunta a você. Quando criança, quem contava mais histórias para você? E de que gostava de brincar? Nessa época, você já apreciava contos de assombração? Essa é a primeira pergunta, Adriano. Muito bem. Vamos lá. Na verdade, tudo começa na infância. A infância é um momento importantíssimo na nossa vida. Então, vejam só, eu nasci em Lavras, no sul de Minas. E eu vim também do ensino público, estudei em escola pública, né? Vim de uma família modesta e tive acesso aos livros, dentro do possível. E por isso também me tornei escritor. Quando eu era criança, havia, talvez um pouco mais do que hoje, o costume de se contar histórias. Os mais velhos contavam muitas histórias. E o interior do Brasil, sobretudo no interior caipira e o interior sertanejo, tem histórias de montão. Eu era muito alimentado por essas histórias. Eu gostava muito de histórias de assombração, que lá em Minas a gente chama de causos, os causos de assombração. Curiosamente, o meu primeiro livro foi uma homenagem a essa infância e ao meu avô materno, que, inclusive, o livro tem um avô, depois eu vou falar um pouco mais da série, porque é o que a garotada aí está lendo, e esse avô é uma homenagem também ao meu avô e as histórias que eu ouvia, não só dele, mas também das avós, enfim. Então, eu gostava de histórias de assombração, eu gostava de histórias de mistério.
havia algumas que me perturbavam no bom sentido, né? E eu ficava imaginando aqueles seres fantásticos. O Brasil tem um imaginário de monstros, de seres mitológicos e lendários, que não deixa nada a desejar a nenhuma outra cultura. A gente tem que valorizar isso. E eu cresci ouvindo essas histórias, e ao mesmo tempo eu cresci com os livros da escola, da biblioteca da escola, e com os que eu ganhava de presente. Então, quando você pergunta, já engatilhando aí a segunda parte da pergunta, né, do que eu mais gostava de brincar, eu gostava de ler, né, e eu gostava de ganhar livros de presente de aniversário. Eu não gostava de ganhar outras coisas, claro que brinquedos eram bem-vindos, mas eu gostava mesmo era de livros. E eu me lembro que, às vezes eu ficava triste quando chegava o aniversário e me dava uma outra coisa, assim, que não me agradava muito, roupa, por exemplo. Eu queria livro, aí eu fazia questão de dizer, olha, se você for me dar um presente no Natal, no aniversário, que é 25 de janeiro, me deem livro. Então eu fui assim, um menino muito encantado pela leitura. A leitura me acompanhava muito, e depois, quando eu tive 11, 12 anos, né, eu me despertei mais ainda para a literatura, e havia um projeto na minha escola, que era um projeto de salas de leitura, no meu colégio. Eu já estava indo para o 7º ano, na verdade era a 7ª série. E esse projeto de sala de leitura foi fundamental, porque ele tinha um cantinho na biblioteca, que era muito boa, mas tinha-se um corredor que foi separado para que a gente pudesse ter acesso à literatura infanto-juvenil. E foi aí que eu encontrei mesmo meu canto, meu lugar, sabe? Eu lia muito, mas muito mesmo. Teve um ano que eu li 160 livros, eu tinha 13 anos. E aos 12 eu decidi que eu queria ser escritor. Então eu acho que veio tudo muito junto e foi tudo muito precoce, sabe, Bernadette? Eu sempre gostei muito de estar com os livros. Eu sou muito cheio de imaginação, e essa imaginação me acompanha desde muito pequeno. Uma imaginação muito fértil. Então, você me perguntou quem contava histórias, né? Então, eram as pessoas mais velhas, meus avós, do que eu gostava de brincar. Bom, também gostava de brincar das outras coisas que uma criança da idade gostava, mas, em geral, tinha muito a ver com a fantasia, com livro, inventar histórias, teatro, criar personagens, não é? E apreciava muito os contos de assombração. Tanto é que, digamos que a minha carreira começou com eles. Muito bom. Espero que os nossos alunos estejam, né, bem atentos nas respostas das perguntas que eles mesmos fizeram, né? Porque todos nós sabemos que para sermos alguém na vida, tudo começa mesmo através da leitura, né? E ainda dando sequência à biografia, infância e juventude, Adriana, temos uma segunda pergunta também feita pelos nossos alunos. Você era bom aluno? Qual é a disciplina que você mais se identificava e o que te incentivou a ser escritor? Vamos lá. Também temos aí uma pergunta dividida em 3 partes. Bom, eu era bom aluno, eu não vou mentir. E se as crianças estiverem me ouvindo agora, eu quero que elas saibam que eu nunca colei na minha vida. Você acredita? Eu nunca colei numa prova. E os meus colegas, eles não acreditavam nisso. Eles falavam, mas você é muito Caxias, que era o termo que se usava. Tem que colar. Eu falei, não preciso colar, eu estudo, eu leio, não quero colar. E eu queria manter isso na minha vida. E eu estabeleci como uma espécie de meta. Não vou colar nunca e nunca colei em nada. Então, acho que eu consegui ser um bom aluno, porque eu não colava, eu estudava, eu fazia tudo e eu gostava muito de participar das atividades escolares. Agora, as disciplinas que eu mais gostava sempre são aquelas que puxavam para a criatividade, que puxavam para a literatura e para as artes. Então, claro, língua portuguesa, sobretudo quando havia redação, a literatura, que depois vem no ensino médio, mas eu sempre gostava muito de atividades ligadas à literatura, e as disciplinas das humanas e sociais, então, geralmente, geografia, história, e aí, claro, vão pensar, e a matemática? Aí a matemática era aquela que eu não gostava. Mas, apesar disso, eu era bom, eu acho que eu fui muito bom aluno, eu tirava de 9 para cima, nessas disciplinas todas. Era muito comum no final do ano, lá em Minas era
era de 70 a 100 a nota, então eu tirava 100 em várias disciplinas, mas matemática era sempre 8, 8,5, então não era assim o que eu mais gostava. Agora, e que inclusive eu acho que tem uma proposta, essa proposta de se setorizar o ensino médio, eu sempre fui a favor disso, de você escolher grandes áreas, porque eu tinha essa necessidade. Eu pensava, puxa, por que eu tenho que estudar matemática, química e física no ensino médio, se eu já era das humanas e das sociais aplicadas, né? Então, eu acho bacana. Como em outros países em que os alunos têm essa possibilidade de optar por um currículo, eu acho que isso torna as aulas mais agradáveis e o aluno muito mais interessado. E você me perguntou, bom, então, com qual disciplina eu mais me identificava, e aí eu quero também dizer que eu atormentava as professoras, porque eu gostava muito de inventar modas. Então eu fazia teatro, eu escrevia as peças e eu botava todo mundo para ensaiar. Então tinha a professora acabava indo para a escola no horário extra, porque eu queria fazer um grupo de teatro e todo mundo era muito animado. Nós fazíamos essas peças teatrais que eram muito legais, sempre muita comédia. E eu me lembro que eu tinha um jornal mural na escola, que tinha um mural lá bem vazio, assim, onde todo mundo passava, e eu pedi autorização para eu criar um jornal. E nesse jornal, ele tinha uma novelinha, era como uma novela de folhetim. E todos os dias eu punha um capítulo, e todo mundo parava para ler, porque os personagens eram os professores e os colegas. Então todo mundo ficava curioso para saber o que ia acontecer na novela. Eu tenho isso tudo guardado na casa dos meus pais lá em Lavras até hoje. Hoje eu moro em São Paulo, aqui na capital, meus pais estão em Minas. E o que me incentivou a ser escritor foi justamente a presença dos livros na minha vida. A exposição da criança aos livros é muito importante. E eu acho que nós temos na nossa vida, sobretudo na infância, uma janela cognitiva importante, ou seja, a gente desenvolve o hábito da leitura em qualquer momento da nossa vida. Mas quando ele vem na infância, é muito mais fácil, muito mais prazeroso esse hábito ser desenvolvido. Então, a gente tem que aproveitar essa janela, que é uma janela da cognição, e incentivar os alunos exatamente nessa faixa etária, porque depois fica um pouco mais difícil, da adolescência para frente. Então, a leitura é algo que a gente desenvolve desde pequenino. E eu agradeço muito, estou lendo aqui a mensagem da Ada Santos, leitura faz parte também da minha vida, era assídua da Biblioteca Municipal e da Mestra Henriqueta. Que bom, Ada Santos. Enquanto eu falo aqui, algumas das mensagens e perguntas aparecem na nossa tela. Então, fiquem à vontade. E eu gostaria de dizer, então, que esse incentivo veio muito desse projeto, que era o projeto Sala de Leitura, sabe, Bernadette? Então, assim, era a supervisora da escola que se encarregava desse projeto, havia um empréstimo de livros, e eu passava, às vezes, à tarde, ajudando. Eu estudava de manhã, eu voltava para o colégio à tarde, e de tarde eu ficava ajudando a fazer o empréstimo dos livros, mas, na verdade, é porque eu queria ter um pouco mais de acesso. Então, eu não só emprestava, mas eu levava mais livros para ler, com essa possibilidade de estar presente na biblioteca. Então, eu lia muito. E o curioso é que aos 12 anos eu decidi que eu queria ser escritor. Isso é uma coisa que eu conto sempre. Porque muitas vezes é comum as pessoas decidirem a profissão mais tarde. Mas eu tinha certeza, aos 12, que, em primeiro lugar, seria a literatura. E eu escrevia livros, eu escrevia contos, eu escrevia tudo à mão. Eu me lembro que o primeiro que eu fiz eram chamados contos de terror. Então eu ia atrás das professoras e a gente depois, e elas corrigiam para mim, e eu tentava publicar. Era muito menino, claro, mas isso era o resultado de uma vocação, de um talento, de um despertar que eu tive na minha vida. Depois, claro, a gente tem o potencial e ele precisa de tempo. Então eu fui, na verdade, me tornar escritor depois, né, assim, oficialmente, né, publicado, depois de muito estudo, de ter feito minhas graduações. Então tem toda uma história, mas foi uma escolha que eu fiz. A literatura foi uma escolha, ela não apareceu por acaso, assim, na minha vida. E foi aos 12 anos. Muito bacana, Adriano. Eu tenho certeza que depois de toda essa sua explicação, né, pelas perguntas feitas pelos alunos, quem sabe teremos grandes escritores aqui em Salesópolis também, né, dessa juventude que está vindo por aí, né?
Pensei nisso. Nós temos a nossa educação, como eu tinha dito já a você, a nossa educação é exemplar aqui em Salesópolis, né? Os professores muito deficientes, e que bom, né? Que isso está levando mesmo à leitura e que eles tirem proveito disso que está acontecendo hoje nessa noite tão especial. Muito bem. Agora vamos para o bloco 2. O bloco 2, nós vamos conhecer melhor as obras e o processo de educação do Adriano Messias. Com quantos anos você iniciou sua carreira de escritor? Qual foi o seu primeiro livro? E tem alguma obra preferida? Muito bem. Olha, vamos lá. Olha, Então, olha que coisa curiosa. Eu falei para você do marco dos meus 12 anos. Para mim, isso é um marco na minha vida. Eu digo que eu comecei a ser escritor aos 12, porque foi uma decisão marcada pelo desejo. E eu acho que na vida, tudo que vem pelo desejo se torna mais frutífero. O desejo é uma coisa difícil de descobrir, porque às vezes o desejo nosso é o desejo do outro, é o que o outro deseja para a gente. Tem muito isso. Mas eu tinha certeza que aquele era o meu, que não era de ninguém. Então eu quero ser escritor. Agora, eu fui ser publicado depois. Olha, eu fiz letras, fiz jornalismo, fiz 2 graduações. Foi depois, já com meus 20 e poucos. Depois ainda veio o mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aí eu já considero a minha carreira como escritor. Mas eu já tinha graduado, eu já era graduado, eu era jornalista. Eu trabalhava em Belo Horizonte na área de jornalismo cultural. Então eu já tinha. Eu quero dizer para as crianças, sobretudo que estão me ouvindo, que tem um caminho para se chegar às coisas, não é do dia para a noite. E esse caminho tem lá suas dificuldades, seus percalços. Né? Então, eu fui ser publicado depois. O primeiro livro é esse aqui, ó. Esse foi o livro que me lançou, né, oficialmente, que é Histórias Mal-Assombradas em Volta do Fogão de Lenha, da editora Biruta, que é o primeiro livro da série que as crianças aí de Salesópolis estão estudando no 5º ano, que é o Histórias Mal-Assombradas de Portugal e Espanha. E hoje, essa série, ela tá gordinha. São esses 6 volumes até agora. Então, veja bem, eu comecei com esse, que eu contei para vocês, que são histórias em que eu inspirei no meu avô, e eu imaginei histórias que ele teria contado para o personagem principal da série, que é o André. E as crianças que estão me ouvindo já conhecem ele por conta daquele capítulo que se chama Entrando no Quarto Misterioso e a Velha de um Olho Só. Então, eles vão encontrar depois, porque aí tem o primeiro volume, que é esse, o segundo, que é Histórias Mal-Assombradas do Tempo da Escravidão. Depois nós temos Histórias Mal-Assombradas de um Espírito da Floresta. Ele tem esse design meio obscuro, os títulos são pequenininhos e são muito longos, é intencional, então fica difícil de ler aqui na tela. E depois eu fiz Histórias Mal-Assombradas do Caminho Velho de São Paulo. Aí, esse que é Histórias Mal-Assombradas de Portugal e Espanha. Então, é desse livro que foram tirados os textos que estão sendo trabalhados nas escolas do estado de São Paulo, todas as escolas públicas, né, os 5º anos. E Histórias Mal-Assombradas do Espaço Sideral. E essa série também tem uma curiosidade, porque à medida que vão se passando os volumes, eles vão ficando mais gordinhos e é intencional. É porque eu pensei assim, eu quero que esse leitor ele vá se animando a ler mais e a ler livros também mais grossos. Então, eu comecei exatamente com esse da capa vermelhinha, né? Foi meu primeiro livro e hoje eu estou com 100 e alguma coisa, né? Tem mais de 100 livros publicados. E você me perguntou também qual que foi a outra parte da pergunta? Desculpa, Bernadette, eu não sei se eu respondi tudo. Com quantos anos você se iniciou sua carreira de escritor? Qual foi o seu primeiro livro? E tem alguma obra preferida? Pois é, todo mundo me pergunta isso, eu não consigo ter uma obra preferida. Eu tenho alguns livros dos quais eu gosto bastante,
e depois eu vou mostrar as capas de alguns deles, explicar um pouco. Eu acho que assim dá para ter uma pouco ideia de como é a minha carreira como escritor e sobre o que eu escrevo. Mas eu não consigo ter um que eu goste mais. Ok. Adriano, Ana Karina Lorca pergunta: quem é o ilustrador dos seus livros? Olha, Ana Karina. Ana Karina Lorca. Oi, Ana Karina. Sabe, Ana Karina, cada livro tem o seu ilustrador. E esse processo de escolha do ilustrador, ele tem vários. Ele pode ocorrer de várias formas. A editora e o escritor, às vezes, fazem uma troca de ideias, há algumas sugestões. Então, por exemplo, nessa série mesmo, que é Contos para Não Dormir, os ilustradores, eles se alternam, não é um único ilustrador. E, às vezes, acontece de eu descobrir algum ilustrador bacana, assim, que me interessa, ou que tem um traço, porque a questão do livro é o seguinte, tem que ter um casamento do texto com o design e com a ilustração. Então, não adianta você fazer um livro assombroso se a ilustração não está tão assombrosa, digamos assim. Então, por exemplo, eu tenho aqui... Eu vou depois ir mostrando alguns títulos, mas olha, eu gosto muito desse ilustrador argentino, que é o Mariano Martín. E eu descobri por um acaso. Ele mora em Bahia Blanca. E ele trabalha com uma técnica de massinhas. E ele fez esse livro para mim, que é A Jornada Heróica de Perseu, ele fez todo em massinhas. Então vejam que legal. É a mitologia, né, de Perseu, ele fez as três Greias, ele fez a Medusa. Então eu achei que ele fez o Perseu, ele fez o Pégasus, né, que está aqui na capa. E ele fez tudo com massinhas. Então, assim, é uma técnica que se adequa a esse tipo de história. Então, em cada momento, em cada situação, pede-se um design, pede-se um tipo de ilustrador diferente. Entendi. Bom, ainda no bloco 2, como organiza a sua rotina de escritor? Tem inspirações todos os dias? Tem algum escritor que incentivou e te deu inspirações? Vamos lá. A minha rotina, na verdade, ela é uma rotina dividida entre a literatura e a pesquisa acadêmica, porque eu também sou, digamos assim, eu tenho duas profissões, né? A parte da ficção, que é a arte, e a parte da ciência, que é onde eu sou o Adriano cientista. Então, nesse momento, eu trabalho com pesquisa sobre cinema, sobre literatura e sobre dois campos do saber, que são a semiótica e a psicanálise. Então, eu estudo muito esses dois grandes campos. Bom, não vou entrar aqui nesse mérito, porque às vezes é um pouco mais complicado de explicar, e eu vou me ater aqui à segunda parte dessa pergunta, em que você perguntou se algum escritor me incentivou, não é, a escrever e a ler, enfim, ou a continuar a minha carreira. Eu conheci muitas pessoas que foram importantes, que foram participativas, que me deram sugestões, que me deram caminhos. Tem que ter uma dose boa de, como eu posso te dizer, de trabalho, de esforço e também de contatos. Ou seja, não é só também ter alguém muito bom para te apresentar se você não tiver talento e não tiver um trabalho interessante. Mas eu conheci algumas pessoas no decorrer da minha vida que realmente foram importantes para mim, sobretudo professores. Aliás, eu gostaria de frisar isso, mais do que escritores, foram os professores de português, mas também outros, porque os professores do meu colégio, eles apreciavam muito o meu trabalho. Mas professores de português, de artes, de geografia, tem um carinho muito grande por eles. A importância dos professores do ensino fundamental e médio na minha vida são muito grandes, porque até hoje, olha, eu tive muitos professores na minha vida, e hoje também sou professor de muita gente, mas esses me marcaram muito. Por isso que eu insisto que a gente precisa de valorizar a leitura exatamente nesse período, né, que é a infância. Enquanto acho que a Bernadette teve
problema técnico? Não, ela está voltando. Isso. Voltei. Bernadette, falta uma parte da sua pergunta. Desculpa que eu vou falando e eu vou me perdendo aqui. Tem algum escritor que incentivou e te deu inspirações? Isso, essa parte eu acho que essa eu acabei de responder, né? Que eu falei que sim, houve, mas mais do que escritores, os professores. Tá. Então, agora vamos para o bloco 3. Tem uma pergunta no chat. Falando em educação, vamos conversar sobre a contribuição de suas obras para a educação pública. Essa é grande, Adriano. Vamos lá. Com certeza você foi um bom leitor para chegar até aqui. Como um grande escritor. Os livros infantis despertam a imaginação das crianças para a leitura e escrita e para a sua formação enquanto cidadãos. Mas nosso país não tem ainda esses hábitos de leitura pelos livros. Como você acha que as políticas públicas poderiam rever esta questão? Vou falar essa primeiro, depois eu falo a outra. Muito bem. Perfeito. Olha, Bernadette, essa pergunta é uma pergunta muito importante, porque o Brasil, historicamente, ele é cheio de lacunas. Nós temos lacunas na história educacional desse país, que eu não sei quando vão ser preenchidas. Vejam bem, nós saímos de uma colônia, né, uma colônia que foi ao máximo explorada, nos tornamos um império, no qual a educação ela era voltada, sobretudo, para uma elite, e depois nós entramos numa república que vem aí, né, há décadas, tentando lutar para o letramento, se não total, mas praticamente total, do seu povo, e não consegue isso, muito pelo contrário. Nós estamos vendo um regresso, um retrocesso na educação nesse país, sobretudo no atual governo. E isso é muito lamentável. Então, veja, nesta semana em que nós estamos conversando, hoje é 14 de agosto de 2020, saiu uma polêmica aí do ministro da Economia, que é a taxação de 12% sobre o preço dos livros mediante a reforma tributária. Veja bem, nós somos um povo tão sofrido, tão carente de livros, e o livro sempre foi considerado um artigo de luxo. Se nós formos pensar nesse período de pandemia, as vendas de livros, apesar de tudo, elas aumentaram. Por quê? Não é só porque as pessoas estão mais em casa, é porque as pessoas elas estão com um pouco mais de tempo ou uma rotina de vida um pouco diferente que lhes permite acrescentar outros elementos. E o livro tem se tornado um elemento muito fundamental na vida de muitas pessoas durante a pandemia. Então, veja, é muito triste você perceber que quando você tem a educação, a formação, não é, do sujeito, essa formação de base, os professores que integram esse fantástico universo de educação, né, que são lá, junto com a família, os principais responsáveis pelo desenvolvimento do gosto pela leitura. Você tem, daqui e dali, iniciativas ou tentativas de se fazer um retrocesso ao processo educacional. Então, veja, as políticas públicas, né, elas são fundamentais porque, diferente de outros países em que nós temos uma formação educacional mais elevada, nós dependemos de que o livro chegue nas famílias, sobretudo as mais pobres, mediante políticas e projetos e editais que, por exemplo, colocam livros em bibliotecas públicas, em escolas públicas e deem livros para as crianças. Então, essas políticas públicas, Bernadette, elas precisam acontecer sempre, cada vez mais, em um nível federal, em um nível estadual, em um nível municipal. E também em um nível privado, ou seja, as grandes instituições e autarquias que possam também colocar as crianças e as famílias em contato com os livros. Outra coisa que eu penso muito é o seguinte, eu acredito nesse trabalho pequeno, no trabalho, não da formiguinha, mas o trabalho das coletividades, isso. Eu queria essa palavra. Eu acredito no trabalho das coletividades. Então, eu acredito que uma prefeitura como Salesópolis, ela consegue fazer um trabalho diferenciado
por exemplo, quando ela cria projetos literários, quando ela convida um escritor para conversar, quando a prefeitura cria uma feira literária, quando a escola cria. Então, nós precisamos desses projetos. Nós precisamos de mostrar para as crianças que o escritor ele existe, que ele é um profissional como qualquer outro. Então, da mesma forma que a gente escuta um cantor que a gente gosta, a gente lê um livro de um escritor, e ele não pode ser essa pessoa inacessível, sempre considerada assim, um pouco distante, não é? O escritor ele tem que estar junto ele tem que estar junto digamos assim, dos processos culturais pelos quais nós passamos, né? E eu acho que o escritor tem que estar na vida da criança, de alguma forma. E aí, eu vou pensando, então, digamos assim, numa pirâmide invertida, e a gente vai chegar até, né, passando da prefeitura, a gente chega na comunidade, chega na família. Então, eu acho que é importante que nós tenhamos projetos que coloquem também as famílias em contato com os livros e façam com que esse prazer de ler, ele seja coletivo, ele seja familiar, que tenha uma hora, no momento, no dia, para que a gente possa estar com os filhos, com os familiares, e ler um conto, e saber como é que foi o dia na escola, e ler uma poesia, ou escrever alguma coisa juntos. Então, as políticas públicas, elas são fundamentais em um país como o Brasil, e, sobretudo, em um momento tão difícil, tão duro, como esse que nós estamos vivendo, não só pela pandemia, mas também pelo desgoverno político. Então, que vivam as políticas públicas e que elas existam cada vez mais. Aí, a mobilização Salesópolis. Simone, Rosane e Pietra perguntam sobre a adaptação de livros para filmes, se algum livro meu virou ou tem vontade que vire filme. Olha, Simone, Rosane e Pietra, eu tenho algum projeto nessa linha audiovisual, ainda não virou filme, e eu vou contar para vocês. Não é fácil ficar só com a literatura, então imagino que se houver uma adaptação, ou alguma coisa ligada ao audiovisual, é preciso, claro, um esforço maior, muita equipe, e aí é uma outra proposta. Mas eu tenho, inclusive, uma série juvenil, mas isso é um projeto que está ainda em andamento. Mas eu gosto muito do audiovisual. Não é à toa que eu estudo cinema e trabalho com cinema. Então, eu sempre estou com a literatura e os filmes, digamos, juntos. Muito bacana. Adriano, como poderia inserir mais livros nas escolas? Ou baixar os custos de livros para que as pessoas, inclusive o público infantil, tenha mais acesso? Com políticas que, de fato, respeitem os direitos humanos, as minorias, e que não considerem o livro um artigo de elite. Porque é isso que eu li no Senado Notícias dessa semana. Não é? Que as pessoas estão mais preocupadas em sobreviver do que frequentar as livrarias que nós frequentamos. Isso é um discurso da elite. As livrarias, elas são para todos, assim como as bibliotecas. É uma pena que a gente não tenha essa cultura no Brasil como a gente tem em outros países. E eu vou dizer, então, que eu acho que... desculpa, eu me perdi no primeiro momento da pergunta. Você... Só me lembre. Eu faço novamente. Como poderia inserir mais livros nas escolas? Ou baixar os custos de livros para que as pessoas, inclusive o público infantil, tenha mais acesso? Essa parte dos custos é uma longa história, não é? Então, assim, eu vou te ser sincero, isso é uma questão, assim, que a gente entra em problemas, em questões econômicas, e a gente iria muito longe. Agora, eu acho que os livros, eles vão estar presentes nas escolas mediante projetos. Eu acho que, por exemplo, nós não podemos depender o tempo todo de instâncias, sempre as instâncias mais elevadas. Nós podemos criar, igual eu falei para você, um projeto numa prefeitura ou numa escola, ou fazer um coletivo e criar-se
uma feira literária. E essa feira literária ela pode ter cupons que vão ser distribuídos para as crianças. E as crianças podem, com aquele cupom, escolher um livro que elas gostarem mais e comprar. Eu já participei de muitas feiras e projetos assim e dão muito certo. Então, nesses projetos, eu estava vendo uma geração que se formava a partir da leitura. E hoje eu tenho leitores que já são casados, que têm filhos, e eles dizem, eu te conheci naquele projeto, naquela feira, e hoje eu apresento seus livros para o meu filho. Não pode ter interrupção. O problema no Brasil é que as nossas políticas públicas, quando ocorrem, elas são interrompidas. Então, vem um governo, ele acha que tem que ser diferente do anterior e tem que destruir tudo que veio antes. E quem sofre são as pessoas pobres, são as pessoas que têm menos acesso. Então, essas políticas têm que ser permanentes. E o acesso aos livros, ele tem que ser tão importante quanto qualquer outro tipo de acesso. Da mesma forma que eu distribuo cestas básicas, eu tenho que também distribuir livros, porque os livros, eles nos alimentam de uma outra forma, tão importante quanto, que é a formação do caráter, a alimentação da imaginação, do simbólico. O livro nos ajuda a sair um pouco, por exemplo, desse emaranhado de informações, de fake news e de esse momento tão pesado em que a gente está. Né? Então, se não fosse a arte, se não fosse o livro, e, sobretudo, se não fosse a educação, eu tenho dito isso o tempo todo, que maravilha ver que os professores, as escolas, os pais, as crianças estão criando redes e tomando suas próprias iniciativas. E se não fosse isso, se não fosse os artistas que estão fazendo suas lives, disponibilizando conteúdo, como estaríamos hoje? Então, hoje o Brasil, ele deve muito, né, da sua esperança, ainda que parca, mas ele deve muito à educação e aos professores, ele deve às artes e aos artistas, e aos cientistas e aos pesquisadores. Nunca a ciência, a educação e as artes se mostraram tão fundamentais quanto em 2020, no Brasil. Muito bom, Adriana. Espero que os pais, estejam bem atentos em tudo isso que você está dizendo, porque a leitura é tudo na vida de uma pessoa, né? Vamos para a última pergunta do bloco. Essa pergunta foi feita também por uma professora. Uhum. Com a pandemia, as aulas passaram a ser ensinadas remotamente. E o uso da tecnologia se fez mais presente. Os alunos tiveram contato com algumas de suas obras e adoraram. Você tem algum projeto em mente que possam levar seus trabalhos através dos meios tecnológicos a essas crianças? Muito bem. Bernadette, eu tenho projetos, digamos assim, projetos pessoais. Eu tenho o meu canal no YouTube, que eu resolvi criar recentemente, e um pouco atendendo também às demandas de escolas, alunos, então podem me procurar aí no YouTube. Eu estou criando algumas séries, e uma delas são os Rádio Contos de Terror, que são leituras com efeitos especiais e fundo musical, por mim mesmo, de alguns dos meus contos, porque eu acho que é uma experiência interessante, o leitor ouvir o próprio autor contando as histórias. Então, depois aí, quem quiser, clica no YouTube, procura Adriano Messias e me segue, porque toda semana eu vou colocar novos conteúdos. Também estou tentando criar um projeto de conversação com professores, de formação de professores, que, na verdade, são projetos que eu sempre vim fazendo, mas, nos últimos anos, no período de doutorado e de pós-doutorado, eu ficava, às vezes, 1 ano em Paris e voltava, depois fiquei 2 anos em Barcelona. Então, muitas vezes, esses projetos, eles ficavam suspensos nesses períodos. Então, agora eu estou retomando. Então, eu tenho uma preocupação muito grande em primeiro lugar, desenvolver o gosto pela leitura na criança e no adolescente, e segundo, pensar junto com esse professor em alternativas para que a gente possa tornar a leitura mais interessante, mais que as construções simbólicas em torno do livro, elas possam ser mais intensas e mais interessantes. Então, digamos que são 2 projetos que eu estou retomando agora. E na minha área de pesquisa acadêmica, eu também tenho escrito especificamente pensando nos problemas contemporâneos. Então, eu gostaria até de aproveitar e mostrar
para vocês alguns materiais, né, que eu produzi. Esse livro aqui, que é Todos os Monstros da Terra, Bestiários do Cinema e da Literatura, ele foi a minha tese de doutorado. Então, ele foi publicado pela editora da PUC com o apoio da FAPESP, ele ganhou o prêmio Jabuti. E depois que ele ganhou o prêmio Jabuti, ele foi para a Feira de Bolonha, que é uma feira literária muito importante, e um editor espanhol me descobriu, e hoje eu tenho também essa edição com mais de 600 páginas na Espanha, que é Todos os Monstros de la Tierra. Aqui eu discuto a literatura e o cinema fantásticos, o preconceito que muitas vezes existe, um preconceito histórico, como se a literatura fantástica fosse uma literatura menor, e de forma alguma ela é menor, porque Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, já dizia, Bernadette, que toda literatura é fantástica, que só essa história de, temos o realismo na literatura, ele falava que isso era um hiato. Mas se a gente for pegar desde as obras fundantes da literatura grega, a Odisseia, a Ilíada, nós sempre temos essa literatura divertida, saborosa, que é a literatura do fantasioso, do misterioso, do monstruoso. Então, eu me preocupo muito com isso. E eu lancei o Comunicação e Antropoceno, Os Desafios do Humano, que é o meu pós-doc em Barcelona, e eu tenho alguns capítulos voltados à educação, ou para se pensar os problemas contemporâneos e as questões de localização e situação da literatura fantástica no dia a dia da criança e do adolescente. E tenho este livro, que Será a Condição Humana uma Monstruosidade, que também faz tudo parte de algumas reflexões bastante filosóficas que eu trago sobre o contemporâneo, sabe, Bernadette? Por que estamos vivendo o que estamos vivendo? Por que tanto mal-estar na cultura? Por que tanto sofrimento? E onde erramos como civilização? E é curioso que eu estudo os monstros para pensar nos sintomas dessa cultura. Então, veja bem, o monstro, ele vem para dizer alguma coisa. O monstro, ele não vem por acaso. Quais são os monstros que mais existem hoje na literatura e no cinema, hoje, em 2020? Eu tenho certeza que, se nós pararmos para observá-los, eles estarão dizendo sobre o humano, os nossos problemas, as nossas dificuldades, o nosso egoísmo. Então, nós temos as questões ambientais, sempre estão refletidas nessa literatura fantástica, no cinema fantástico. Nós temos as questões da tecnologia, que surge, mas a questão que eu sempre me pergunto qual é o nível de democratização do tecnológico? Porque não adianta só a gente falar que amanhã você vai tirar um braço e colocar uma prótese mecânica maravilhosa, robótica. Para quem isso vai chegar? Né? Será que é só no chamado primeiro mundo? Vai chegar na África? Vai chegar na América Latina? Vai chegar entre os povos mais pobres, depauperados do planeta? Então, eu acho que nunca fomos, na história humana, tão convocados, Bernadette, a pensar sobre o mundo em que vivemos, as escolhas que fazemos, as escolhas como civilização. Não só escolhas pessoais, mas, assim, não é à toa que estamos vivendo esse momento duro, não é à toa que esse vírus apareceu na pandemia. Como que ele provavelmente chegou? Ele chegou mediante a exploração do ser humano, dos ecossistemas. Em vez de comer os animais que usualmente se come, vai alguém lá no meio da floresta profunda e rapta um morcego, um pangolim, e entra em contato com dejetos. Então, assim, as grandes pandemias da história humana, elas são resultados ou da invasão dos ecossistemas, ou então de um processo que é esse processo de confinamento de espécies animais em ambientes muito inóspitos, muito antinaturais para elas. Então, a gripe aviária, toda gripe é aviária na sua origem. Como que surge a gripe aviária? Você coloca milhões de galinhas maltratadas vivendo numa granja, e aí passam algumas aves selvagens e elas misturam, não é, seus fluidos com os fluidos daquelas galinhas, e um vírus sofre mutação. Então, a pandemia, ela é um exemplo de como que a nossa opção como civilização, a nossa forma de viver, a nossa forma as nossas escolhas, o quão deletérias e prejudiciais elas podem ser.
Não é pelo acaso, não tem nenhum acaso aqui. Eu vejo que toda a situação que nós vivemos no Brasil, em todos os aspectos, tem a presença do humano aí. Com certeza. Muito boa explicação, Adriano. E eu gostaria de saber, esses nossos alunos que estão nos assistindo, se eles querem fazer alguma pergunta para você, Adriano, pelo chat, né? Que coloque o nome da escola, o seu nome e faça a pergunta. Temos aqui o Cantinho de Pietra. O senhor, por que escolheu o conto de terror? Oi, Pietra. Na verdade, eu não escolhi o conto de terror. Eu escrevo sobre vários temas diferentes. Né? É até curioso que às vezes as pessoas acham que eu só escrevo sobre terror. Não, eu escrevo sobre muitos temas. É que eu gosto das histórias de assombração. Mas então, eu vou até aproveitar, enquanto o pessoal escreve as suas perguntas, Bernadette, eu queria mostrar, por exemplo, livros assim que são fofíssimos, né? Que não entram nessa pegada do terror. Uma Noite Espetacular, por exemplo, ele é um livro para crianças que ainda não estão no processo, que estão no processo de letramento, mas que ainda não sabem ler e escrever. Então, é um livro diferente, que eu fiz o roteiro, como roteiro cinematográfico, e aqui a gente tem uma ilustradora italiana, muito bacana, e ela foi fazendo, é um livro como calendário, na verdade é uma árvore, e a criança ela vai lendo, né? Ou seja, ela vai contando a própria história, ou o adulto vai contando com ela, à medida que os bichinhos vão subindo pela árvore. Então, digamos, essa é a minha outra faceta, né? Porque eu não escrevo só literatura fantástica. Esse é Uma Noite Espetacular. Tenho, por exemplo, eu adoro bichos. Então, Pietra, eu tenho esse aqui, que é Fusarca na Arca de Noé, que eu fiquei imaginando o que aconteceria se na Arca de Noé os bichos entrassem como bem entendessem, ou seja, em vez de 2-2, sempre organizadinho, como a gente ouve nas histórias, né, se fosse uma confusão, será que os bichos fazem fofoca? O que será que eles falam uns da vida dos outros? Será que tem muita polêmica? Então, esse é um livro completamente bem-humorado, não é livro de terror. E eu tenho aqui, olha, A Leoa e o Impala, que é uma história de adoção, que é baseado numa história real de uma leoa que na África adotou como filho dela esse impala. É uma história muito afetuosa, tem ilustrações muito bonitas. Então, essa é uma outra pegada. Quero mostrar também, olha, O Sapo Apaixonado e a Chaleira Choradeira. Isso é bom para quando me perguntam sobre inspiração. Agora eu me lembrei, Bernadette, tem uma parte aí que eu esqueci de falar, né? A inspiração. Olha, inspiração é para mim um pouco de ilusão, sabe? Eu não acho que tem inspiração, não. Eu tenho ideias, tenho uns cliques, mas isso é consequência das leituras, de ficar antenado. E se for esperar a inspiração, muitas vezes a gente não vai escrever. Né? É um trabalho, ser escritor é um trabalho como qualquer outro. Então, qual é a história em torno desse livro? Um domingo de manhã eu acordei e eu olhei para a minha chaleira em cima do fogão e eu pensei, essa chaleira parece uma sapa. Eu pensei, vou fazer uma história. Me veio aquilo assim, sabe? Um facho de luz. Aí é a história de um sapo apaixonado por uma chaleira. Ele não sabe que é uma chaleira. Ele acha que a chaleira é uma princesa sapa que está presa num castelo. Ele vai fazer de tudo para que ele possa conquistar o amor platônico dessa princesa sapa. E eu quero mostrar, por exemplo, Maurícia, que aí é um romance histórico. Esse livro, ele trata da época da invasão dos holandeses lá no Nordeste, Olinda e Recife. É uma história de amor entre um colono, um adolescente de família já nativa, né, já era brasileiro, com uma moça ruiva holandesa que chegou e por quem ele se encantou. É uma história de amor, um pouco triste, mas é bonita. E quero também mostrar esse livro, que se chama Oír o Rio. Ele tem uma brincadeira com as palavras, porque o oír o rio oír é escutar, em vários idiomas. Então, é escutar o rio, e é rio também de trás para frente. E esse livro, ele é todo um rio, e eu pensei em vocês porque aí tem o rio Tietê. É a história de um rio. E é um rio pelo qual acontecem várias situações. Ele é muito poético, aí também é um pouco para mostrar o meu lado de prosa poética.
tem um outro sabor, é um sabor de interior, de bicho, de mato, de vida mais tranquila. E é uma descoberta sobre emoções, sobre sentimentos. Então, Pietra, eu gosto de contos de terror, sempre vou gostar, mas eu escrevo um pouquinho de cada coisa. Legal. E aí a Lídia, né? Isso. Lídia Correia, quantos livros? Olha, vocês podem me chamar de você, viu? Por favor, tirem o senhor. Ô, Lídia, eu fiz mais de 100. Eu acho que eu estou com 103 atualmente. Bastante, hein? Bastante. Adriano, Jaqueline Reis quer saber qual o seu conselho para quem quer se tornar escritor? Por onde começar? Pois é, Jaqueline, essa é a grande questão. Eu tinha, Jaqueline Reis, a mesma pergunta que você tem quando eu tinha lá meus 12, 13 anos. Aí eu ficava andando atrás dos professores, eu ia em gráficas, eu ia em editoras, eu ia atrás de quem eu achava que pudesse me ajudar. Hoje é tudo mais fácil, Jaqueline. Você pode, por exemplo, publicar um livro. Tem gente que publica com os próprios recursos. Mas você pode, veja bem, digamos assim, o caminho não único, há vários caminhos, mas eu vou falar um dos caminhos. Você escreve. Bom, primeiro tem que escrever, e a escrita exige maturidade. Então, a gente escreve um pouco hoje, guarda um pouquinho o livro, relê depois. Minhas professoras de português do colégio falavam muito isso, guarda, daqui a um tempo você lê. Eu ficava muito ansioso, né? Mas depois eu relia. Às vezes eu não gostava mais. Isso é importante. Segunda coisa, Jaqueline, é procurar alguém que você considere, que de fato entenda de literatura, para dar uma opinião sobre o seu texto. Tá bom, tá legal. Fazer correção, fazer revisão. Eu vejo muito isso com os estudantes, e não é só estudante de ensino fundamental e médio, até na universidade, até na pós-graduação, é uma ansiedade para fazer e entregar as coisas logo. Calma. Texto, gente, tem que ser trabalhado. Então, escreva, releia. Se o seu professor mandou revisar, é porque é para revisar. Não é? Olha, tem algum erro aí, veja lá qual que é o erro. Então, eu acho que isso é importante. E depois, Jaqueline, você deve apresentar, mandar e-mails para editores, fazendo uma sinopse do seu livro, dizendo, olha, eu tenho um livro aqui, o tema é esse, eu posso te mandar um capítulo. Não manda o livro inteiro, porque eles não vão ter tempo para isso. Manda um pedacinho. E eu tenho certeza que alguém te responde. Olha, infelizmente, eu vou contar para você, o início foi muito difícil. Eu mandava 50 e-mails para 50 editores, para uns 2 me responderem. Mas é assim. Agora, tem um outro caminho? Tem. Você pode, por exemplo, conseguir fundos, você pode abrir um link, né? Existem vários sites para isso, para que as pessoas te ajudem a publicar o primeiro livro. Mas eu acho muito legal quando você consegue ser, digamos, reconhecido pelo editor, em vez de você bancar o próprio livro. Eu acho que isso é importante, porque você tem uma inserção diferente no mercado literário. Então, a minha sugestão, acho que básica é essa, Bernadette, sabe? Assim, ter carinho pela obra, procurar alguém que, de fato, possa te dar uma opinião, revisar bem e começar a mandar para os editores. Muito bom. Tenho certeza que vão sair escritores daqui, hein, Adriano? Estou lendo aqui a Cleide. Isso. Vou começar a escrever um livro de histórias de suspense. Graças à professora Silvana Bigaschi e ao Adriano Messias. Puxa, Cleide Barros, que legal. Olha, eu adoro suspense. Eu acho que você tem que escrever sobre suspense. Por favor, o Brasil precisa de bons escritores de suspense também, hein? Conto com você. Que legal. Adriano, tem uma pergunta de Guadalupe Sanches. Como foi a sensação de ter livros famosos? Que você é uma pessoa muito simples. Como foi a sensação, né, de você ter livros famosos? Então, eu fico muito feliz. Na verdade, eu sou muito tranquilo, né? Nesse sentido, assim, de... A gente não tem que complexificar a vida, e eu acho que a gente tem que ter um mínimo de
de senso, né, de saber que a gente é mais um que está aqui nesse planeta. Eu sou mais um. Que contribuição eu vou poder deixar? Eu penso muito isso. A minha talvez seja na literatura. Então, é que a vida, nesse sentido, para mim, eu acho que ela é simples. Eu gosto de escrever e é assim que eu vivo. Agora, eu fico muito, é muito gratificante. Olha, eu tenho livros que já venderam, eu tenho um livro que já vendeu 600 mil exemplares. Isso, para um país como o Brasil, é muito, muito. E aí, mais uma vez, eu reforço, graças, sobretudo, às políticas de incentivo à leitura. Porque a gente sabe que o nosso povo, uma boa parte, não tem dinheiro para comprar livros. Infelizmente. Então, é fantástico. Num país gigantesco como o Brasil, colossal, eu ter mais de 100 livros, eu me considero um jovem escritor ainda, né, por isso que eu brinco, não ponho um senhor, e ter tantos livros realmente reconhecidos, e com tanta inserção, eu acho maravilhoso eu entrar na vida de tanta gente que eu não conheço, né, eu recebo e-mails todos os dias de professores, de alunos, de leitores, de lugares que eu menos imaginava, né, do Brasil, agora também começo a receber do exterior, e isso é sensacional. É assim, a minha realização de menino de 12 anos. Né? É aquele menino que queria ser escritor. Legal. E chegou onde chegou, né? Agora tem uma Vamos pergunta. caminhando. É sempre uma caminhada, né? Agora a pergunta da professora Silvana Bigaschi. Muito Quais bem. são as dicas para a produção textual dos alunos dos quintos anos que vão concluir suas coletâneas ainda este mês no projeto? Ótimo. Professora Silvana, as minhas dicas são, espero que eles estejam me ouvindo, ler o texto, depois reler, não é? Não sei se eles estão produzindo individualmente ou coletivamente. Tem uma coisa que eu faço, Silvana, às vezes eu quero saber se um texto ele está legal, eu leio o texto em voz alta. É curioso isso, porque às vezes a gente precisa de um outro sentido, de uma outra pulsão. Vou agora aqui homenagear meu querido Freud, né? Alguma outra pulsão, a auditiva, porque a gente fica muito no olho, no escópico, né? Então eu leio, eu falo, não está soando bem, está faltando uma palavra aqui. Eu faço muito isso, ler em voz alta. E eu acho que essa meninada de Salesópolis, pelo que eu tenho percebido até agora, eles estão muito bem encaminhados. E, aliás, eu espero que eles valorizem muito esses professores. Não é? Se é um profissional que a gente tem que valorizar nesse país, é o professor. E eu fico muito feliz de saber, Silvana, que você está fazendo esses contos. Então, eu acho que é isso, olha, essa organização, o texto, ele tem um momento que a gente vai escrevendo o que pensa, é esse momento mesmo, vai colocando as ideias, faz um parágrafo, corta, depois chega uma hora que tem que botar um ponto final, como tudo na vida, acabou o texto, né? Tem um tamanho certo, um número de páginas, aí tem que fazer a revisão. E eu acho que vai ficar um belo livro. Tem uma pergunta aqui da Simone Celestino. Bernadette, acho que eu mesmo vou me adiantar, não é? Porque você... eu não estou te vendo na tela, não sei se... Eu vou ler a pergunta da Simone. A Simone Celestino quer saber se eu fiz algum livro na quarentena. Camille, na verdade, não é? A Simone deve ser a mãe, a Camille a filha. Sabe que eu fiz? Aliás, eu fiz vários. Inclusive, eu queria dizer para vocês que essa quarentena está sendo maravilhosa. Eu tenho lido algumas matérias dizendo que as pessoas não só estão lendo mais, mas estão escrevendo mais. E isso é sensacional. Eu fiz vários livros, estou em processo, porque assim, tem um livro a caminho, tem outro mais atrás, tem mais uns 3 que vão vindo, aí tem um que está sendo ilustrado, tem um que está finalizando. Então, eu tenho livros em vários estágios nessa quarentena. E tem um muito curioso que eu queria contar para vocês como é que ele me veio a ideia. Eu acordei e eu tive um sonho com vários sacizinhos. Eles eram 10. E aí eu fiz um livro chamado E Quantos Sacizinhos por aí? E esse livro já está em produção, ele está sendo ilustrado, ele é um livro para crianças de 6 anos, 5 anos, e veio desse jeito. E, ao mesmo tempo, eu tenho meus contos, eu tenho os livros para adolescentes, então, eu tenho escrito bastante na pandemia.
Não. Passo a bola para a Bernadette. Tem mais Adriana, perguntas? Deixa eu tomar uma água, eu aproveito esse intervalo aqui. Tome a aguinha, pode tomar. Pessoal, que noite incrível, não? Muita experiência para vocês, alunos, né? Para vocês, pais. Quanto é importante a leitura na vida dos nossos filhos. Eu estou lendo aqui a mensagem do Miguel, o famoso Miguel Antônio. E aqui o pai dele. Isso. Deve ser o pai, né? Laércio de Souza. Isso, Miguel, eu quero falar uma coisa para o Miguel. Quando ele me mandou o e-mail, eu tinha certeza que o Miguel era escritor. Tenho certeza, Miguel, que você é escritor. Eu tenho certeza que você vai escrever livros. Mas foi uma coisa assim, na hora que eu vi, ele mandou uma foto, sabe, Bernadette? Ele, o livro, e mandou um e-mail lindo. Falei, esse menino, ele é escritor. Ele não está querendo ser. E eu estou muito feliz de saber, hein, Miguel, que você o quê? Falou que esse estímulo vai te impulsionar, é o que eu desejo. Com certeza. Com certeza esse menino será um escritor. Eu também tenho essa certeza. E eu quero parabenizá-lo. Assim que voltarmos às aulas presenciais, eu quero você aqui conosco, né, na nossa cidade maravilhosa, e dando esses parabéns para ele pessoalmente, né, e para os outros alunos também. Né? Com certeza. Foram muitos da turma do Miguel, é que eu não me lembro o nome de todos, mas eu queria que todos soubessem que eu estou mandando um abraço também muito especial para o Miguel, para todos os colegas e as colegas que me escreveram. Tem umas meninas super especiais nessa turma, nesses quintos anos, muito inteligentes, muito atenciosas. Então fica a minha gratidão também a todas essas crianças e aos seus pais, que eu imagino e que estejam também, né, acompanhando essa live. Né? Obrigado. Não deixem que esse ânimo dos filhos de vocês, que essa beleza que é a literatura desapareçam, não é? Os pais também têm que estar presentes, perguntarem, lerem livros juntos. E eu fico muito feliz. Adriana, eu tenho uma pergunta aqui do Ícaro. Ele quer saber, você teve medo de assombração? Ele é do quinto ano da escola Mestre Henriqueta. Ícaro, como eu tive medo de assombração, você não tem noção, de lobisomem, de alma penada. Eu tive muito medo. E eu vou contar, Bernadette, uma coisa, até hoje eu fico às vezes um pouco impressionado com as determinadas leituras. E ontem à noite, eu gosto de ler antes de dormir, porque me ajuda a dormir. Eu sou um pouco hiperativo, então eu preciso ler. E ontem à noite eu estava lendo um romance, e no meio do romance, um romance antigo, um romance brasileiro do século XIX, mas tinha um momento lá que a personagem, ela procurou uma benzedeira para poder descobrir o que tinha acontecido com o marido dela. Eu comecei a ler, e é tão bem escrito, tão bem narrado, e tem umas sombras que aparecem na história, e eu fiquei impressionado. Eu queria, inclusive, compartilhar com vocês, porque esse é um lado interessante da literatura. O que tem no nosso mundo, lá na rua, é a violência que a gente não quer, né? Aquilo é terrível. Agora, a história, a ficção, gente, é maravilhosa, porque lá pode ter monstro, pode ter assombração, pode ter o que você quiser, aquele é um outro mundo, e lá a gente está em segurança, e isso nos permite resolver problemas, ter prazer, ter estímulo pela leitura. Então é interessante isso, porque eu tive lá meus medos de assombração, mas eles têm um sentido, né, nessa história do escritor, esses medos têm um lugar também, né? Eu acho isso divertido. Tem uma pergunta da Mariana Siqueira. Ela te chamou de senhor, mas eu vou falar você. Você ficou com medo de fazer um livro e não fazer sucesso? Mariana, não, sabe, assim, na verdade, Mariana, a gente faz o livro não é para que ele faça sucesso ou não. A gente faz o livro porque aquilo é o que está mais forte na gente, sabe? Quando eu falei para vocês no início da conversa, que a gente tem que buscar o desejo. Então, o meu desejo é escrever.
Então, eu escrevo, eu não fico pensando se vai fazer sucesso, se não vai, se vai vender, se não vai. E eu sou muito grato, porque meus livros, eles fazem sucesso. As crianças gostam, eu escrevo para elas, eu escrevo para os adolescentes, eu escrevo para os professores, esse é o meu público. Mas eu não fico muito preocupado, não. Eu deixo que a vida siga seu fluxo, né? Que as coisas fluam. Uma pergunta de Rafaele Souza. Você já está pensando no seu próximo livro? Rafaele, tudo bem? Eu estou pensando, sim. Aliás, eu estou sempre pensando em próximos. A minha cabeça é muito agitada, assim, eu tenho várias ideias ao mesmo tempo. Estou pensando. Inclusive, eu estou terminando um livro de contos, contos de mistério e contos de espanto. E eu estou engajado nesse livro. Sempre eu estou pensando nos próximos e nos presentes, né? São sempre vários processos ao mesmo tempo. Legal. Agora a pergunta de uma professora. Uhum. Professora Vi Paparoto. Você já leu alguns recontos de alunos? É importante registrar? Professora Vi, sim, eu já li vários recontos. Inclusive, eu gosto de sempre sugerir para a escola transformar esses recontos em algum livro, nem que seja artesanal, porque eu acho que isso marca a vida das crianças. Eu acho ótimo, porque, igual, por exemplo, esse processo que a gente está vivendo hoje no estado de São Paulo, em torno do meu livro Histórias Mal-Assombradas de Portugal e Espanha, tenho certeza que geram muitos recontos. O livro, na verdade, os textos são, né, os meus textos são um ponto de partida. Depois, cada escola trabalha de uma forma. E eu acho interessantíssimo. Assim, existem crianças extremamente talentosas, criativas, ou que encontram alguma resposta, sabe? Às vezes a criança ela tem vários problemas, várias angústias, tem ansiedade, e ela descobre na literatura um caminho. Isso é muito curioso, tanto lendo quanto escrevendo. Mais algumas perguntas? Não apareceu nada? Mais ninguém? Quer falar nada? Perguntar alguma coisa para o Adriano? Está chegando pergunta. Professora Silvana Bigaschi, tem algum autor que você admira e recomenda? Silvana, eu tenho. Professora Silvana, eu gosto muito. Bom, aí vocês estão trabalhando com o 5º ano, mas como há vários alunos e professores e adultos, eu vou falar então um pouco de forma geral. Eu sou mineiro, então eu adoro o Guimarães Rosa. Eu acho que Grande Sertão Veredas é o meu livro de cabeceira. Eu recomendo, Silvana, contos. Eu acho que o conto e a crônica são fundamentais nesse processo de incentivo à leitura. Eu lia muito Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Milor Fernandes, quando eu era adolescente, né, e menino. Eu li aquela coleção Vagalume, famosa coleção Vagalume, que formou tantos leitores e escritores, porque quando eu lia os livros da Vagalume, eu pensava o seguinte, eu quero um dia ser escritor e escrever esse tipo de livro. Eu achava o máximo. Um Cadáver Ouve Rádio, O Mistério dos 5 Estrelas. E outra coisa que eu acho importante é que a gente nunca esqueça os clássicos. Eu sei que eles são difíceis e às vezes eles chegam de uma forma meio atropelada na vida dos adolescentes. Por exemplo, Machado de Assis é sensacional, um dos grandes escritores mundiais, mas é difícil trabalhar Machado de Assis, eu concordo. Nesse mundo frenético, em que ninguém tem tempo para nada, você vai ficar, não é, trabalhando Dom Casmurro. Eu acho que a gente deve entrar pelo conto, e do conto a gente pula para o romance. Eu acho que é uma boa estratégia. Então, nós temos contistas maravilhosos no Brasil. Clarice Lispector, não é?
nós temos... e aí falando dos clássicos, os autores do século XIX. O que eu estou fazendo na pandemia, por exemplo, é recuperar esses autores. Eu estou lendo livros que eu não imaginava sequer que existiam, né? E que são de autores interessantíssimos. Eu acho que os autores clássicos, eles são sempre a boa escola. Eu acho assim, é difícil você falar, eu vou ser é difícil você falar, por exemplo, quero ser um escritor e não conhecer Machado de Assis, Gabriel Garcia Marques, os grandes escritores espanhóis, franceses, né, americanos, enfim. Eu queria até mostrar uma coisa. Eu acho que isso é legal para as crianças, porque, ao mesmo tempo que eu escrevo, eu também leio. Então, eu pensei, nessa live, eu vou separar os livros que eu estou lendo só para eu mostrar que eu sou um pouco exagerado. Então, esses livros, eles ficam ao lado da minha cama, ficam embaixo. Aí, todo dia à noite, eu vou adiantando. E aqui tem contos populares. Olha o que eu estou lendo. Contos populares russos, contos de fadas russos. Eu estou numa fase de contos de fadas. Eu acho que é porque está vindo alguma coisa. Sempre que eu começo a buscar muito um tema, é porque tem algum livro que vai vir. Eu gosto muito dessas histórias de assombração, assim, meio adolescentes. Aí eu tenho, olha, estou aqui com mais um do Gabriel Garcia Marques. Tem filósofos, esse é o Edgar Morin, que, inclusive, eu indico para as professoras, ele é sensacional para se pensar educação. Edgar Morin. Ele tem uma coleção chamada O Método, vende numa caixinha. Ele tem quase 100 anos, é um filósofo francês. Eu gosto muito. Aí eu estou lendo, olha, 103 contos de Angela Carter, eu estou lendo a biografia da Marie Bonaparte, que foi uma princesa sensacional, que ajudou Freud e a família a fugirem da Alemanha nazista. Eu estou lendo o grande livro das criaturas fantásticas da Catalunha, escrito em catalão, que é um idioma falado na Catalunha, que é uma região da Espanha. E também estou lendo, eu gosto de quadrinhos, então esse aqui é o Snowgood, são quadrinhos franceses, muito engraçados, eu gosto de Asterix, Obelix, enfim. E para mostrar para as crianças, sobretudo, Bernadette, que o escritor se forma com a leitura e pela leitura, é sempre. Então você tem que, se você quer ser escritor, você tem que viver rodeado de livros. Não tem outro jeito. Então, você tem que ter uma paixão pelos livros. E eu estou colocando aqui, enquanto isso, e-mail. Sabe por quê, Bernadette? A Emily me pediu o e-mail agora, porque algumas pessoas estão pedindo, não é? Então, estou passando para... Já digitei, Emily. E aí ela pode divulgar para os professores também. O Facebook, podem me procurar por lá, não tem problema. Legal. Tem uma pergunta da Letícia. Você consegue responder todos os e-mails? Olha, eu consigo sim. E tento responder rápido. Tem dias que eu recebo muitos mesmo. Assim. A primeira coisa, geralmente eu respondo de manhã, né? Que é o que eu acordo, vejo os e-mails e respondo. Mas eu respondo todos. Acho que eu nunca deixei de responder nenhum. Agora, depois dessa live, Adriano, se prepare. Tá bom. que venham os e-mails. Isso. Uma pergunta da Pietra. Você ficou nervoso em lançar seus livros? Não fico nervoso em lançar livro, não, sabe, Pietra? Eu fico ansioso. Fico doido para ver o livro pronto. Né? Chegar o livro. Quando a gente faz um lançamento físico, né, que convida os amigos, eu acho isso muito bacana. Mas eu não fico nervoso, não. Acho que eu sou tranquilo para essas coisas. Legal. Agora, acho que é uma última pergunta. Rosa Maria, já fez a releitura de um livro sobre o seu ponto de vista? O que será que ela quer saber, Bernadette? Eu acho que eu não entendi. Já fez a releitura de um livro sobre o seu ponto de vista? Se eu já fiz a releitura de um livro sobre... Assim, você já leu algum livro e já fez a sua releitura sobre deu o seu ponto de vista?
Sim, acho que sim. É que eu não acho que eu acho que não consegui captar o que ela quer. Assim, se eu já publiquei um livro e aí eu já reli o livro como leitor, é isso? Eu acho que não, acho que se você deve ter lido algum livro, analisou o livro, qual foi o seu ponto de vista no livro que você leu? Mas não A deve Emily ter até escreveu lido. aqui. A Emily até deu uma ajuda aqui, de outro autor, acho. Se eu já Isso, fiz de a outro releitura de um autor. livro de outro autor sobre o ponto de vista, será que ela está chamando isso de leitura opinativa, de leitura crítica? Pode ser, né? Sim, Acredito, de vez em quando. sim. Sim, Acredito que sim, sim já. Adriana. Uhum. É porque, bom, se for o que eu estou pensando, sim. Né? De vez em quando eu já fiz algumas leituras críticas, né? Para repensar um trabalho, um texto, sim. Legal. Bem, eu acho que a nossa live está chegando ao fim, né? Por mim, ficaríamos, acho que, maior parte ainda do tempo conversando. Muito bom. Foi assim, uma vivência incrível, mas o nosso tempo está acabando, né, Adriano? E gostaria mesmo que passe tudo isso logo para você vir aqui em Salesópolis e estar conversando pessoalmente conosco. Gostaria muito de te agradecer imensamente, né? Porque você foi muito gentil e atendeu o nosso convite. Então, muito obrigada, Adriano. E agora, gostaria que você deixasse uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Muito bem. Bernadette, então, agora aproveitando, eu tive uma ajuda aqui, eu acho que eu entendi a pergunta, se eu já reescrevi a história de outro autor. E eu queria muito mostrar um livro. Deixa eu ver se eu peguei ele aqui. Fique à vontade. Tem um livro que eu queria mostrar. Eu vou pegar, é rapidinho. Cá estou eu, vejam bem. Esse livro aqui, O Gnomo, ele inclusive é um livro que já foi adotado aqui no estado de São Paulo. Ele é do Gustavo Adolfo Becker, que é um escritor espanhol do século XIX, que tem um livro de lendas muito interessante. Eu resolvi traduzir esse livro dele. E por quê? Porque até na Espanha, o Gustavo Becker ele anda meio desconhecido, né? Porque ele é do romantismo do século XIX, mas ele é um escritor de literatura gótica, um gótico tardio. E esse livro, por exemplo, eu tive a ideia de fazê-lo para valorizar esses contos dele. Ele é super bem ilustrado. Ele tem umas. E os adolescentes adoram, eles me escrevem muito sobre esse conto. É um conto, né? Um livro de conto de um autor que merece ser revitalizado. E a história desse gnomo terrível, né? Não é nem um pouco bonzinho, aquele gnomo meio anãozinho. Deixa eu aproveitar também, Bernadette, é isso que eu ia falar. Como a nossa temática foi histórias de assombração, eu também tenho que honrar a minha tradição, claro. Então, também queria mostrar Os Contos Canhotos. Esse livro aqui, eu escrevi quando eu estava morando em Paris e em Barcelona. Eu ficava visitando cemitérios, castelos, torres, cidades medievais. Eu ficava cheio de ideias. E se tornaram esses contos. E alguns foram resultado de sonhos que eu tinha à noite. Então, tem aqui Quatro Horrores numa Noite Só, que inclusive está no. Eu conto esse conto no meu canal, no Rádio Contos de Terror, é o primeiro radioconto, Quatro Horrores numa Noite Só. Tem um monastério enfeitiçado, tem várias histórias digamos, de terror e de assombros. Esse aqui foi publicado na Argentina, não tem em português, que é Amarilis la Chica de la Tormenta, que é um menino que fica preso no colégio com uma colega à noite e pode ser que essa colega não seja uma pessoa, pode ser uma aparição, um fantasma.
é bem interessante, que é Amarílis, a Menina da Tempestade. E tenho também O Covil dos Vampiros, que é uma história que se passa nos subterrâneos de São Paulo. E são 2 adolescentes que vão tentar descobrir que vampiros são esses, tem vampiro na cidade, então eles descem para os subterrâneos da cidade. E tem esse livro, pelo qual eu tenho um carinho enorme, que é Diário da Escola de Assombrações, e as crianças adoram. E nesse Diário da Escola de Assombrações, eu peguei os nossos monstros brasileiros, né, e eu os transformei em alunos e professores. Aqui tem uma professora que, inclusive, ela ganhou de presente uma planta carnívora. E esse é o diretor Dragônio. É uma escola toda assombrada. O Diário da Escola de Assombrações, com a minha amiga argentina Laura, e ela fez essa capa por sugestão minha. Eu falei, vamos fazer um livro sendo mordido? Né? Então, digamos, aqui eu estou respeitando a minha escola básica, minha tradição, a escola da minha formação, que é a literatura fantástica. Que é o que eu mais gosto, né? Eu gosto de escrever sobre tudo, falei para vocês, dos bichos, histórias bem-humoradas. Tem escola que me pede para bater papo com criancinhas de 5, 6 anos, a gente faz live para falar de livros, com joaninhas, com bichinhos, não é? Mas a minha grande escola como escritor é a literatura fantástica. Então, Bernadette, eu quero aproveitar e, mais uma vez, agradecer também a oportunidade de estar aqui junto com vocês, lembrando que isso foi propiciado pelos alunos, e eu acho sensacional, não é? Que crianças de 10 anos possam tomar essas iniciativas. Agradeço a todos os professores de Salesópolis, que também estiveram empenhados, né, nesse processo. Eu tenho certeza que Salesópolis é uma cidade diferenciada, eu sinto isso pela maneira como vocês lidam com a literatura e com o ensino, e pelo carinho também que vocês têm para com essas crianças, e que essas crianças valorizem vocês, professores, não é? Que os pais também valorizem as escolas, né, que são lugares tão importantes. Hoje nós estamos percebendo como que a escola é importante, em todos os sentidos, né? Até a escola física. Hoje nós estamos percebendo que não é qualquer um que ensina, né? Não dá para o pai ficar ensinando para a criança aquilo que o professor de matemática ensina. E, curiosamente, até o ano passado havia-se um burburinho, né, de desprestígio ao professor, que vamos fazer ensino em casa, agora os pais podem ensinar o que eles quiserem, e não é assim, não funciona desse jeito. E sinto muito, nada substitui a escola, e nada substitui o professor. Então, pais e alunos, não se esqueçam disso. Não é? Todos já fomos alunos, e sempre somos, e eu acho que aí tem uma beleza. Muito obrigado, Bernadette, muito obrigado pela oportunidade de falar de literatura e das coisas que eu amo e que eu acredito. E eu quero deixar essa mensagem de otimismo, que a gente... Lembra que eu falei que nós hoje estamos nos sustentando nesse país com a educação que está funcionando, com os professores heróicos, com os familiares e os alunos. Então, nós temos educação, não é? Nós temos as artes e nós temos a ciência. E nós seríamos um imenso deserto vazio se nós não tivéssemos esses 3 pilares, sobretudo hoje no Brasil, sobretudo em 2020. Que a gente continue contando com esses 3 pilares, valorizando, apoiando. Todas as vezes em que a gente ouvir uma notícia falsa, uma fake news, olha, será que é verdade? Será que não é, em vez de passar para frente? Será que tem um outro ponto de vista? O que será que está por trás disso? Então, eu acredito nessas gerações que estão vindo, sabe, Bernadette? Eu acredito nessas crianças que nos estão ouvindo, e eu desejo que elas leiam muito, estudem muito, para que daqui 10 ou 20 anos a gente tenha um país melhor. Eu não vou dizer muito melhor, porque esse não era o país que eu queria. Que seja um país melhor, mesmo, de coração. Que a gente está vivendo o que a gente não merecia, às vezes, sabe? Eu fico pensando nisso. A gente merece um país melhor. Somos um país colossal, continental, um povo diversificado, multicultural, não é? Em que precisamos valorizar essa diversidade que nós temos em todos os aspectos. Então, esse é o meu desejo, são minhas palavras de agradecimento
e de encorajamento aos pais, professores e crianças que agora nos escutam, para que a gente possa ter valentia e coragem para seguir adiante, sempre com os livros. Eu tenho certeza que daqui 10 anos, talvez a gente olhe para trás e fale que bom, valeu a pena. Então é nisso que eu acredito, é isso que eu espero. Muito obrigado, Bernadette. Maravilhoso, Adriano. Salesópolis ganhou um presente, né? Maravilhoso, essa noite será inesquecível. Eu que agradeço por você ter aceitado, né, fazer essa live conosco e deixar essa mensagem para os nossos pais, alunos, né, professores e para toda a comunidade. Mais uma vez eu te agradeço. Gostaria também de agradecer meu muito obrigado a toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação de Salesópolis, na pessoa da nossa secretária Silvana de Fátima Nascimento, ao nosso prefeito Vanderlon de Oliveira Gomes, né, que vem sempre acreditando na nossa educação, ao programa Suzano de Educação, uma parceria que vem dando certo e elevando o nosso município, na pessoa simpática e articuladora de Jaqueline Reis. Quero agradecer a Emily, da comunicação do SEDAC, que nos proporcionou esse momento, né, nos ajudando na parte da tecnologia. Enfim, a toda a rede municipal de educação, pais, os alunos, professores, os gestores, né? Agradecemos também imensamente a você, Adriano, que facilitou e oportunizou esse momento único para os nossos alunos, que aguardavam ansiosos e muito felizes. Tenho certeza de que fará muita diferença na vida estudantil de todos, incentivando a leitura e a produção textual, que é tão importante hoje nos estudos. Lembrando que essas competências são essenciais para a vida, na formação de pessoas íntegras, atuantes para a melhoria da sociedade, na construção de um mundo novo e melhor para todos. Obrigada. Gratidão, Adriano. E espero você aqui em Salesópolis. Obrigada. Com certeza. A todos que estão nos assistindo. Obrigado. Tenha uma boa noite e um bom final de semana a todos. Uma boa noite a todos também da minha parte.